Eba, começando aqui mais uma live. Esperar um pouquinho para o pessoal entrar. E que gostoso. Domingão. Eba, Marília já chegou, que é a minha convidada de hoje. Então vamos lá. Vou falar só um pouquinho antes, né, de convidar a Marília para a sala, né? Então vou só falar o que... na verdade, ela tinha falado para a gente fixar aqui o tema. Não sei se eu sei fazer isso. Bom, acho que eu não sei fazer isso. Tá todo mundo me ouvindo? Vou convidar já a Marília para entrar, quem sabe ela me ajuda aqui. Peraí. Tá ouvindo. Marília tá entrando. Oi, Oi, Fabi, tudo bem? tudo bom? E você? Tá me ouvindo? Tô. Eu não tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Eu acho que na verdade é porque eu tô usando um microfone. Peraí. Tá. Fala de novo. Tá me ouvindo? Tô. Tá, eu coloquei o microfone, mas ele tampa a saída do áudio, então não adianta. Eu vou colocar então um fone de ouvido, né? Que acho que fica melhor para não ficar com os ruídos de fora. Eu não tô sabendo fazer isso que você falou para colocar o Você, negócio. no comentário você escreve o tema. E daí Ah, tá. você vai dar fixar, que eu acho que é a flechinha do lado, se eu não me engano. Tá bom. A gente está esperando um pouquinho as pessoas entrarem, tá? Daí a gente já começa. Oi, Eneida. Oi, Má. Pessoal, então, Refúgio do Malabaque. Ah, consegui. Beijo, obrigada. Ê! Cada dia é uma coisa que a gente aprende, né? Bom dia aí para todo mundo que está entrando. Estou muito feliz aqui de começar o dia assim, né? Bom, então eu vou começar aqui falando um pouquinho e aí, enquanto isso, as pessoas vão entrando, né? Vamos lá? Então tá legal. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com todo mundo. É um prazer hoje convidar a Marília para fazer parte da live, né, de hoje. Eu vou me apresentar rapidinho e aí vou também, né, apresentar a Marília para quem não conhece. Eu sou a Fabiana Alves, além de ser terapeuta complementar, eu também sou artista, sou produtora, então eu faço eu desempenho várias funções, né, no mundo aí. E isso sempre foi uma questão para mim, porque eu sempre gostei de fazer muitas coisas, eu sempre tive interesses diversos, e isso sempre foi muito julgado pelas pessoas. E de um tempo para cá, acho que é uns, quando eu ingressei nessa área das terapias, eu comecei me aceitar mais, né? Comecei a perceber a contribuição que eu poderia ser sendo a pessoa que eu sou, né? E geralmente a gente fica lutando para não ser quem a gente é, né? A gente fica achando tudo de errado que a gente tem. E ultimamente eu estou, na verdade, juntando todas as minhas partes e fazendo dela aí o que eu posso fazer de melhor e contribuir para o mundo e para mim. E aí, nessa jornada, né, nessa mistureba toda, em ser tudo isso, eu tive a grande alegria de conhecer a Marília, que é uma pessoa incrível, acho que quem conhece a Marília sabe. E a Marília também tem um pouco disso, né, de mim. Eu acho que a gente vai se alinhando com as pessoas que a gente tem essa, né, essa afinidade, o que parece um pouco. A Marília também é uma pessoa multipotencial, faz um monte de coisa, também é produtora, também é terapeuta complementar, atende com várias coisas, é super ativista política, enfim, feminista. A Marília é super, né, uma pessoa super também cheia de potencialidades, né?
E aí a gente se conheceu e desde então a gente sempre, né, tá junta, a gente sempre experimenta coisas, troca, né? Então tem sido um bate-bola bem bom, né, entre a gente. Então agora você pode se apresentar um pouquinho e depois a gente começa aí com o papo, né, do que a gente veio falar, tá bom? Olá, obrigada a todo mundo pela presença. E eu e a Fabi, a gente combinou que mesmo que não aparecesse ninguém, a gente ia fazer uma live como se a gente estivesse falando para muitas pessoas que a gente pudesse contribuir. Tem muita coisa sendo dita hoje em dia, muita coisa sendo falada, mas assim, o que eu quero falar de mim no momento é que as terapias, elas são processos de autoconhecimento e elas estão me ajudando muito. Eu me tornei terapeuta por um desejo muito forte de ajudar as pessoas, é uma coisa nata. Eu sou produtora de eventos também, mas eu estou meio migrando a carreira e acho que essa quarentena me deu a possibilidade de eu focar bastante nisso, né? Então é isso, assim, acho que o que eu queria falar de mim é que as terapias, elas não são, elas são para o bem-estar, mas elas entram, principalmente hoje, e a gente vai falar um pouquinho da física quântica, que é a terapia multidimensional, elas vêm com uma proposta de autoconhecimento muito profundo. Uma massagem, uma simples massagem, a hora que dói um ponto, o terapeuta fala: puxa, esse ponto que está doendo está querendo me dizer alguma coisa, um desconforto. Então, o que eu queria assim começar iniciando é assim: para fazer terapia, há de se ter um pouquinho de coragem para ir mais fundo no seu próprio autoconhecimento. Então, falei com muito amor por enquanto. Sim, com certeza. É como eu falei, tipo, eu sempre tive muitas potências e sempre achei que tudo era um problema e tal. E já fazia terapia mesmo, assim, eu sempre gostei de terapia, gente. Eu sou uma pessoa que, assim, eu amo terapia, tipo, porque eu gosto muito de conversar e gosto de falar, e eu gosto de mexer mesmo onde tem alguma questão, porque eu acho que a gente está aqui nesse mundo para evoluir. Então, eu não gosto de deixar nada muito ali guardado, muito escondido. Eu gosto muito de mexer nas coisas. Então, isso para mim sempre foi uma. Sempre. Eu sempre que eu posso, eu tô fazendo terapia. E aí, essas terapias complementares foram, né, foram as novidades, então, né, para mim. E aí, quando eu comecei, a primeira coisa que veio para mim foi o Reiki, através também de uma pessoa querida que eu conheci, que eu vou fazer uma live com ela também semana que vem. E depois, assim, uma coisa veio atrás da outra, porque eu fui entrando cada vez mais dentro de mim, dentro dessa questão do autoconhecimento. E é isso, parece que vai abrindo, assim, de uma forma muito rápida, né? Eu acho que eu percebo essa diferença, porque, como eu falei, eu sempre fiz terapia, mas eu percebo que essas terapias complementares, elas vão dando passos muito largos pra gente, então isso ajuda muito. Bom, então vamos lá. Então a gente veio falar um pouquinho da terapia multidimensional, que é uma ferramenta que eu atendo, que a Marília também atende. Mas não só disso, né? Assim, não só a gente não vai falar tecnicamente da terapia multidimensional, só isso. A gente vai falar sobre tudo que ela, né? Sobre onde ela abrange mesmo, né? Onde ela consegue ajudar a gente, para a gente percebendo aos pouquinhos aí como a gente pode se cuidar. Uma das coisas também que eu falo muito aqui é que as pessoas geralmente elas pensam o quê? Que se cuidar é uma coisa que a gente tem que deixar para depois, né? Quando tiver sobrando dinheiro, quando tiver sobrando tempo, quando tiver, sabe, qualquer coisa assim. E na verdade, não, a gente tem que colocar o autocuidado em primeiro lugar, porque se a gente não tá bem, nada do resto que está no entorno fica bem, né? Então, assim, a gente tem uma mania de insistir, as pessoas têm, né, uma mania de insistir de que isso é o que a gente tem que deixar para depois, quando na verdade não, é o que a gente tem que colocar em primeiro lugar. E aí tem uma analogia muito legal, que é aquela de quando a gente entra no avião, né? Que eles falam para a gente colocar primeiro a máscara de oxigênio na gente, se caso alguma coisa acontecer, e depois cuidar das outras pessoas. Então, assim, eu acho isso perfeito. Tipo, para mim é exatamente isso. Quanto mais eu cuido de mim, vai reverberando no campo dos meus filhos, no campo das pessoas com que eu convivo, e isso vai mudando tudo. Então, assim, primeira coisa que eu acho que a gente podia falar é sobre isso, né? De tipo,
como cuidar da gente é importante para cuidar dos outros e como isso reverbera em todos os outros campos da nossa vida, né? Tipo, no campo profissional, no campo corporal mesmo, né? De doenças, no campo dos relacionamentos, enfim. O que que você tem aí para falar sobre isso? Olha, eu queria falar sobre dois aspectos da saúde e da doença, né? Eu queria falar, e até pelo meu ativismo nato, né? Eu queria falar um pouquinho da sociedade, né? Então, eu acho que trazer a ideia de uma sociedade doente, e a gente pode detectar isso através de dois pilares principais, né? Um é a nossa desconexão com a natureza. Ao longo dos tempos, a gente, principalmente quem vive nas grandes cidades, nos centros urbanos, nós fomos nos desconectando da natureza enquanto agente de saúde. Então, e começar a ter essa consciência te traz automaticamente para um ativismo político da preservação da natureza. Isso é um ponto. Outro ponto muito importante, e aí não tem como eu não falar, juntar a política, o nosso sistema de vida neoliberal, da gente ir atrás do dinheiro o tempo inteiro para sobreviver, não é, eu não vou aqui querer discutir isso, né, se está certo ou se está errado. Eu só quero trazer essa reflexão do quanto a gente acaba deixando de cuidar da saúde para ir atrás do dinheiro, que é um pouco isso, a gente deixa para depois esse autocuidado. E isso tem um motivo, não é só porque a gente é negligente, é porque o jeito como a sociedade está constituído fala para nós que o mais importante, o que o necessário, que para a gente comer, que vem antes essa subsistência primária, que é a do alimento, é mais importante que o autocuidado, né? Uhum, Então, para a gente falar de saúde, a gente tem que entender que a nossa sociedade não está legal. Tem um uhum, componente de doença pela desconexão da natureza, pela desconexão do que é essencial. Então, aqui eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu vou deixar um pensamento para todos. Por que que a gente não pode começar a pensar um novo jeito de sociedade para a nossa cura da nossa alma? Então, essa uhum, polarização do ódio faz muito mal para a nossa alma. E não tem como eu uhum, tirar isso de mim quando eu sou terapeuta. Eu tenho que entender o contexto quando as pessoas chegam em mim nesse momento para tratamento. Né? uhum, Eu soube de muitos psicólogos no ano passado, nas épocas da eleição, que nunca foi tão tratada a questão política nos consultórios, porque afetou uhum, diretamente a nós. Então, fazendo só esse paralelo, que eu acho que a saúde, a doença é um desequilíbrio harmônico do corpo. E acho que a gente pode pensar, então, que a nossa sociedade ela está em desequilíbrio. E nós, como os agentes terapêuticos, médicos não tão tradicionais, eu gosto muito dos médicos antroposóficos, os próprios homeopatas, ou médicos tradicionais que têm uma visão ampla de corpo, mente e espírito, que a gente uhum, possa estar levando essa reflexão, porque a nossa cura, ela passa pelos nossos processos individuais, sem dúvida nenhuma. Então, eu vou num uhum. terapeuta, eu vou num psicólogo, eu faço uma massagem, eu vou receber a terapia multidimensional. Mas a gente precisa também começar a pensar em uma nova forma de sociedade Sim, isso é muito bom, muito legal. para trazer a saúde. Então, acho que a minha primeira reflexão sobre saúde e doença é de que aonde há um desequilíbrio, a saúde mostra, a saúde não, a doença chega a mostrar para gente esse desequilíbrio. Eu ouvi outro dia de uma médica antroposófica muito bonita, que ela disse que a saúde, que a doença, em algum sentido,
ela pode trazer tantos recados para nós, porque a partir do momento que adoece algum órgão ou adoece algo em você, seja mental ou físico, você pode parar para pensar. Olá, tá vendo aqui a Lê, que ia ter um treco a semana passada de estar sem trabalhar. Exatamente, fora, eu nem falei da pandemia desse momento atual, mas que traz essas angústias, né? Ela, Então, ela ampliou tudo, na verdade, né? O que já ampliou. era, né? Ela só ampliou, né? Então, assim, essa médica, ela fala que a, qual que é um termo médico que eles falam quando a doença começa a sarar? É entrar em remissão. E entrar em remissão é religar, é você se reconectar, é você estar voltando à tua natureza de equilíbrio. Porque nós, essencialmente, oi, Sam, porque nós, essencialmente, somos ah, perfeitos num campo mais holístico da, do conceito. Nós, seres humanos, temos a capacidade do reequilíbrio energético, da perfeição, e somos feitos para sermos felizes. Por isso, a gente tem que entender que as nossas doenças, elas estão muito ligadas a como a gente vive e a nossa sociedade. Só para concluir, Fabi, para a gente pular, eu queria só falar, por exemplo, os indígenas. Eu vi médicos que fazem aqueles trabalhos com os ribeirinhos que moram nas beiras dos rios da Amazônia e do próprio rio da Amazônia. Ao longo do tempo, eles são super controlados, a saúde deles é controlada, eles não têm diabetes, eles não têm pressão alta, coisas que são doenças que nós damos de barato, que vai chegar uma certa idade e a gente vai ter. Os nossos Uhum, idosos tomam antidepressivo, a maioria. Batata que idosos chega no hospital e fala, depois de 70 anos, que não toma remédio, é raríssimo. Eles é chegam com verdade. remédio de pressão, eles chegam com anticoagulante, eles chegam com diabetes, né? A Uhum, diabetes, a visão holística, é a tristeza da vida. sim. Ela perdeu o doce da vida. Uhum, Os indígenas não têm isso. Por quê? Não, porque eles comem bem, porque eles têm contato com a natureza, porque eles não estão atrás de dinheiro o tempo todo. Eu acho uhum, muito interessante, eu acho muito importante a gente trazer para o debate da saúde o nosso formato social. sim. E podia se estender muito, mas eu acho que vai fugir do tema, porque a gente vai falar um pouquinho das terapias. Mas Uhum, a importância da consciência do que nos adoece é, é primordial no nosso pensamento. E o que a gente vai fazer estando constituído nessa forma social para termos saúde de volta. sim. Ah, muito legal. Adorei todas as informações, as Considerar, considerações. As se considerações. eu estiver viajando muito, você me fala, me puxa, Não, hein? não tá viajando, não. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. Eu acho que a gente é isso. A gente precisa ter consciência. E se a gente tem consciência do todo, né? Se a gente vai ampliando o nosso olhar, saindo só aqui do nosso convívio, da nossa rotina do dia a dia, se a gente sai um pouco disso, vai ampliando, então tudo fica mais claro. E aí, quando a gente tem consciência, a gente consegue agir, né? E fazer escolhas. E para mim, uma coisa muito importante dentro disso tudo que você falou é que, assim, volta de novo para o autoconhecimento, porque se eu me conheço, se eu consigo perceber o que está fazendo mal para mim, se eu consigo perceber o que está causando a minha doença, então eu tenho como melhorar, eu tenho como resolver, e aí eu sendo porque assim, como a gente falou, né, o mundo ele é quântico, e eu sendo a mudança que eu quero ver no mundo, eu consigo, só disso, já ajudar outras pessoas a serem também o que elas querem ser. Por quê? Porque isso, a gente vive numa sociedade onde tudo é dito, né? Tudo é ditado, né? Você tem que ter uma profissão, você tem que ter um tipo de relacionamento, você tem que ter uma família que tem o formato X,
você tem que, quando chegar na idade tal, estar fazendo X coisa. E o que acontece? Cada ser humano é um ser humano, cada ser humano veio com um propósito para cá. Nem todos têm o mesmo propósito, nem todos teriam que viver a vida igual. E aí o que acontece é que a gente fica sendo enquadrado para viver todo mundo do mesmo jeito. E isso vai causando as doenças, porque isso está muito enraizado dentro da gente. A gente fica forçando o nosso. Dizem que né, é isso, que as doenças. Por exemplo, a depressão é uma doença da alma, né? E ela vem de acordo com isso, do tanto que você está se esforçando para não ser o que você realmente é. Você fica tentando se distanciar do que é o seu propósito, do que é a sua caminhada aqui na Terra, e aí você não aguenta, né? O seu espírito não aguenta, né? Sua alma não aguenta. Então é isso que vai, né, desencadeando esses processos de depressão. Então eu acho que mais do que nunca é isso, a gente começar a olhar, investigar a gente. Eu comecei nesse processo de autoconhecimento, a primeira coisa que eu fiz muito, assim, mais a fundo, foi com a eu comprei um livro que falava sobre a questão da menstruação e dos nossos estágios dentro do mês, como a gente é e tal. E aí comecei a fazer uma auto-observação de como eu estava em cada período, né? Cada dia mesmo eu fazia uma observação de como eu estava no meu campo mental, no meu campo físico, no meu campo espiritual, no meu campo do corpo e tal. E foi muito legal, eu fiz isso durante um tempo, até eu entender quando eu estava no período fértil, daí eu parei de tomar anticoncepcional. Enfim, foi uma revolução isso tudo naquela época, sei lá, uns Isso, seis, Fábio, sete anos atrás. parte de uma profunda observação de você com Isso, o que, total. o que é distanciado de nós, né? Principalmente, Uhum, né? A gente tá melhorando, mas a gente há pouco tempo tinha vergonha até da menstruação. Não gosta, sim, então. gosta e é um ciclo tão bonito, né? É um ciclo É, tão vital. Eu acho que aham, o que você está assim contando é a observação de quem você é, né? E isso é uma é, reconexão com a natureza, não deixa de ser. total. É uma reconexão com a natureza, porque você se conecta à lua, você se reconecta com várias coisas, Tá né? Com o ciclo da lua, enfim. pensando aqui, viu? Vai Obrigada. vendo aí os comentários, depois a gente vai A respondendo. Mas é isso, né? pergunta que ela está fazendo, né? Acho que Para quem né? É Obrigada. verdade, para quem pode se isolar agora nesse momento, é um bom período de auto se conhecer. Mas, enfim, resumindo, né, isso, eu entrei nesse processo de autoconhecimento, daí que eu fui começando a perceber. E eu lembro, assim, só um detalhe. Eu lembro que, assim, naquela época, eu tinha, perto do meu período pré-menstrual e no meu período menstrual, eu ficava surtada com algumas coisas. Surtada, surtada. Tipo, muitas pessoas têm isso e as pessoas falam, né, debocham, acham que isso é um problema, né, que mulher é isso, que mulher é aquilo. Só que aí o que que acontece? Nesse processo todo, eu descobri que eu tinha que então resolver essas coisas. E se eu resolvesse essas coisas que nessa parte do meu período me deixavam tão insatisfeitas, eu não teria esse problema depois. E eu fiz isso, eu com muita coragem fui resolvendo ponto por ponto dessas coisas, que nesses dias me deixavam tão afetadas. E é tão interessante porque hoje em dia eu resolvi todas essas coisas. Tem outros problemas, claro, a gente sempre tem coisas, desafios, né? Mas eu resolvi todas aquelas coisas e hoje em dia eu não tenho mais isso, sabe? Assim, eu sinto no meu corpo, né? Tipo, uma cólica, sinto coisas corporais mesmo, mas eu não tenho mais aquela coisa, porque eu aprendi que é isso, você tem que ir tirando da frente o que não te contribui mais para sua vida. E, geralmente, o que a gente faz? A gente vai guardando para dentro, vai escondendo debaixo do travesseiro, vai escondendo debaixo do tapete, vai escondendo tudo, vai se focando e aquilo vai virando uma coisa louca. Então, assim, por isso que eu acho que o autoconhecimento é a principal ferramenta. E eu acho que, inclusive, a terapia multidimensional é uma terapia que ela vai abrindo esse espaço para a gente né, ampliar esse autoconhecimento e para a gente começar a perceber qual é o nosso propósito, por que a gente está aqui, quais são as ferramentas que a gente tem, que a gente pode contribuir com a gente, com o mundo. Então, assim, é um processo de realinhamento mesmo, de expansão de consciência. Vai abrindo, é um processo de expansão de consciência, assim como outros que tem, né? Uma coisa que é legal a gente trazer assim para essa conversa porque eu não sei se todo mundo faz algum tipo de terapia, mas o que a gente tem percebido, os terapeutas,
Primeiro que todas essas técnicas, ou muitas delas, elas chegam intuídas por alguém, né? Então, o Reiki foi o Mikao Sui, que num processo catártico também, a Marlene que está aí, que é mestre em Reiki, se quiser dar uma pitada aí, intuiu que através do símbolo, de alguns símbolos, a gente podia captar essa energia. O Barra de Sim. Axis foi o Gary, nos Estados Unidos, há 25 anos atrás, que também estava num momento de vida que ele falava: o que, que eu estou fazendo com 46 anos, deprimido? Começou a perguntar para o universo o, Uhum, o que fazer. E a terapia também, né, Fabi? Ela também uhum, sendo intuída por médiums, digamos assim. uhum, O que eu queria só complementar na tua fala, para você continuar, é que se a gente parar para pensar, essas terapias que vêm complementar, elas estão vindo para nós por sabedorias crísticas, vamos falar assim, ou não sei se divinas, mas a gente não tem muito como explicar. A gente tenta aqui, a gente pode tentar definir, né, o que é o sim. reiki, mas são terapias que estão trazendo essa proposta desse olhar sobre a energia quântica, que é exatamente o que a gente é, essa expansão de consciência. Então, eu queria só agregar, desculpa. Sim. Não, mas é totalmente isso. A gente estava, eu também não entendo muito dessa questão de era disso, daquilo, mas o que eu estudei um pouquinho é que a gente estava numa era, que era, acho que era de peixes, onde tudo era, né, a gente estava numa época onde a gente precisava executar muito, né, tipo, lutar e fazer e tal. E agora, então a gente teve que entrar numa linha de massa, né, de que todo mundo tinha que para conseguir essa força tinha que meio que reproduzir sistemas iguais e tal. E agora essa era de Aquários parece que é uma era onde a gente pode então agora ter mais liberdade para ser o que a gente é, para entrar mais dentro, né, do nosso propósito e vai ter mais forças para isso. E é isso. E essas energias todas estão vindo para o nosso mundo, agora para o nosso planeta, para contribuir com tudo isso. Então, assim, e cada vez mais está tendo abertura, porque cada vez mais a gente está percebendo que só o nosso, só a lógica, só o que é, né, científico comprovado da forma mais burocrática possível faz diferença. Inclusive, assim, em relatos da terapia multidimensional, a gente vê como isso pode acontecer, né? Tipo assim, eu vou contar como que eu conheci a terapia multidimensional, né? Para dar um relato, um exemplo de como foi. Eu estava exatamente nesse campo da política, tipo, no ano passado, acho, retrasado, já até me perdi no tempo, na época das eleições para presidente, eu estava super, tipo assim, sendo tomada por esse assunto, e eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ficar com uma dor de estômago muito profunda, de assim, do meu corpo ficar assim contorcido, e eu tinha que trabalhar e tinha que viver com aquela dor de estômago, e estava muito complexo. Então, eu procurei ajuda, né, de uma pessoa que trabalha com a terapia multidimensional, que foi até a pessoa que eu fiz o curso, e aí, tipo, e ela fez uma sessão comigo. E assim, eu tava com essa dor de estômago muito forte. E eu tinha uma outra questão muito louca, gente, que assim, dá até vergonha de falar, mas eu vou falar. Era uma questão que me acompanhava durante muitos anos na minha vida, que era a seguinte: todas as vezes que eu estava andando na rua, por exemplo, e aí eu vi uma loja, e aí eu queria entrar naquela loja, tipo assim, se fosse assim, aleatório, sabe? Tô andando na rua, quero entrar numa loja para dar uma olhada, uma sapiada, tenho meia hora aqui de sobra e quero ver uma coisinha ou outra. Eu tinha uma dor de barriga, mas era uma dor de barriga muito forte. Era uma coisa que assim, eu não conseguia ficar. Eu entrava dentro da loja, passava 5 minutos, eu tinha que sair. Então aí, o que que acontece? A minha cabeça, a minha mente, lógica, ficava achando assim, de tipo, ela falou pra gente explicar, a gente vai explicar como funciona. A minha mente lógica achava que tinha a ver, que eu não podia gastar dinheiro. Enfim, eu ficava achando várias coisas. Eu já tinha trabalhado isso em 3 terapeutas, porque assim, eu achava que era alguma coisa, tipo, né, da minha cabeça que produzia isso. E nesse
dia que eu fiz essa sessão de terapia, eu comecei falando dessa coisa do. Falei que eu gostaria de resolver a questão do meu estômago e essa questão aí, né? Porque era uma questão recorrente na minha vida. E aí foi muito louco, porque assim, eu recebi a sessão à noite e foi muito louco. Eu fiquei, como várias pessoas falam que ficam, fiquei super assim, mais com sono, mais relaxada e tal, e dormi. Aí no outro dia de manhã, quando eu acordei, eu não tinha mais dor de estômago. É como se eu tivesse tomado um remédio super biônico que acabou com a minha dor de estômago, e eu não tive mais a dor de estômago. E por incrível que pareça, essa coisa da dor de barriga, gente, desapareceu, desapareceu. Tipo assim, eu vou hoje em loja normal, assim, todas as minhas amigas que andavam comigo já sabiam, tipo assim, era horrível, eu tinha que entrar na loja, sair atrás do banheiro se eu quisesse voltar, entendeu? Tipo, era péssimo. E eu convivi com isso durante muitos anos, né? Mesmo tentando tratar, eu não conseguia, era uma coisa que eu não tinha domínio, assim, né? Então, enfim, e aí eu fiquei muito impressionada. Eu fiquei muito impressionada, porque eu falei assim, gente, o que que é isso? Né? Isso foi a distância, a pessoa não morava em São Paulo, essa pessoa não mora em São Paulo. Então, assim, eu fiquei muito chocada com essa possibilidade. Eu falei, meu, eu quero saber o que que é isso. Porque eu sou muito curiosa, né? É isso, eu sou curiosa, tipo, meu, eu tenho vontade de conhecer, eu vou lá e conheço. Não interessa se eu vou trabalhar com isso ou não, eu queria saber o que que era. E foi assim que eu conheci a terapia multidimensional. Então, assim, só para dizer que é isso, são coisas na vida que são inexplicáveis, mas que elas acontecem, né? Tipo, é igual você falar para uma pessoa de, sei lá, muitos anos atrás, que a gente hoje já está conversando assim, né? Tipo, então, né, se você for pensar assim na lógica, né? Eu falo no campo lógico das coisas, né? Não uma explicação tecnológica, vai, não uma explicação científica, mas assim, são coisas que acontecem que são inexplicáveis, né? Então, você quer contar algum relato, ou, tipo, de como você conheceu, ou de alguém que você queira falar? Não, sim. Ah, eu conheci com você, né, Fabi? Eu já estava terapeuta e você me falava disso. E um dia eu te pedi a distância e foi incrível porque eu senti o meu corpo sendo trabalhado sutilmente, mas você sente, as pessoas sentem. E eu tinha te pedido para a gente intencionar uma cura numa questão financeira e na semana seguinte não é milagre, não é que você vai fazer a terapia e ganhar na loto. Uhum. Não é isso, não, Não. tá, gente? Mas abri o campo, eu comecei a criar, surgiu trabalhos e a gente tinha. Então eu fiquei muito impressionada pelo que eu senti durante o processo e pelos acontecimentos depois, né? Mas eu Uhum. queria Sim. contar uma história que eu gosto muito de Yogananda. Uhum. Yogananda é um mestre, e eu gosto muito dele porque ele é contemporâneo. Ele não é que nem Jesus Cristo, que a gente ouve falar dos milagres há 3.000 anos atrás, e a gente. Ele é um homem morreu no século. Ah, eu sempre me confundo com os séculos, mas Tudo bem. 1970 estava vivo aí, né? E, e ele conta no livro dele, Autobiografia de um Yogi, que eu li há muitos anos atrás, e depois eu sou Kriya Yoga, eu acabei me iniciando, né? Pratico pouco, uma pena, quero retomar, mas enfim. Eu li a autobiografia dele, e o ponto interessante que eu vou juntar com a física, com a terapia multidimensional, é que durante a biografia dele, ele faz algumas coisas que nós achamos que é milagre. Ele conta isso no livro dele, alguns episódios bastante milagrosos. E eu, e eu sempre falo para as pessoas: não precisa acreditar, mas abre a mente de que isso Uhum. possa ser verdadeiro. Isso abre a mente, não acha que é viagem. Ele criou, a organização dele chama Self-Realization Fellowship, e é um lugar muito silencioso, de muita força, né? Tem templos no mundo todo, que não são grandes templos, isso eu acho legal, ele preza por uma coisa mais minimalista, assim. E ele propõe, ele fala, ele conta. Tem uma história no livro dele
que nesses ashrams da Índia tinha um mestre que não era ele, era um amigo dele, um conterrâneo dele, com um discípulo, porque na Índia tem muito isso, né? E ele era cego dos dois olhos, dos dois. E ele, depois de muitos anos, até envergonhado, ele pede para esse mestre que esse mestre faça ele olhar, ele vê a luz do sol. Ele fala, é bonito, eu não vou saber reproduzir a beleza, mas é mais ou menos assim. Ele fala assim, olha, eu não me sinto no direito de pedir a visão, porque eu sei que é como se ele soubesse que olhar com os olhos, em certo sentido, fosse pequeno, Uhum, pela curiosidade que ele já tinha da compreensão da meditação, do que é a vida, do que somos nós, e da nossa grandiosidade, da nossa beleza, quando a gente se reconecta com o ser divino em nós. uhum, Mas ele pede que esse mestre ajude ele a ver o sol. Ele queria ver o sol. E ele pediu de uma forma errada, e o mestre falou: Mas eu não tenho esse poder. Eu uhum, não. Aí ele reformulou a pergunta, falando assim: Mas o ser divino que habita em você, esse pode me fazer ver. Então ele reformulou a pergunta e o mestre falou para ele assim: Eu posso. Agora sim, com essa pergunta feita da forma certa, eu posso. E ele ajudou, e o mestre lá, então, fez o cara voltar a ver. E é uma história que está no livro do Yogananda, e é uhum, um pouco o que a terapia multidimensional propõe para gente. uhum, Entendi isso, eu me apaixonei, porque a terapia, uhum, ela propõe que o facilitador, que sou eu, a Fabiana ou outros terapeutas, a gente abre esse canal, mas o acesso à cura vem uhum, da vontade de quem está sendo curado, do sim, entendimento de que ele tem poder uhum, sobre a sua doença e a sua saúde. E a sim, terapia, a multidimensional, ela facilita isso dessa forma quântica. Então, sim, eu senti isso em mim, uhum, trabalhado bastante. De vez em quando eu troco com a Fabiana, a gente troca uma na outra, porque é um tratamento, né? Não é milagre, né? A gente vai se abrindo para que a cura aconteça. ah, que Então legal. é um negócio bem incrível, assim. É incrível, né? É, a pessoa, tem uma pessoa aqui que eu não sei quem, é Marlene, acho, né? Eu recebi a terapia multidimensional da Marília durante as férias, meu corpo respondeu com muita leveza, tirou todos os desconfortos, me sinto mais jovem. Olha só que legal. Então, eu acho que isso que você falou é muito interessante a gente falar, porque cada pessoa recebe de uma forma, cada pessoa está disponível e se abre de uma forma, porque a gente, querendo ou não, a gente é muito. A nossa cultura ensina que a gente não tem poder nenhum, que o poder sempre está do lado de fora, que o poder está em alguns lugares determinados e que a gente, como ser humano, não tem nenhum poder. Então, isso está tão ali enraizado que geralmente a gente não acredita. Então, e não é nenhuma questão de acreditar, a gente não se abre para. E na terapia multidimensional, a primeira regra é que a pessoa tem que estar aberta para receber, né? Então, assim, você conversa com ela e aí, de acordo com o que aquela pessoa deu autorização, que ela se disponibilizou, que ela se abriu para receber, é o que ela pode acessar, né? Então, quer dizer, a gente não pode acessar nada que não seja o que a pessoa abriu. Na verdade, a gente também não pode acessar nada, mas assim, nada se acontece sem que a pessoa se abra para isso. E cada pessoa está num nível disso, né? Então, assim, tem pessoas que têm. A semana passada eu atendi uma pessoa que ela me fez um relato tão incrível, e aí já tem outras pessoas que me fazem um relato de tipo assim, ah, eu não senti nada. Só que daí, quando você começa a ver a vida da pessoa aos pouquinhos, você vai ver que assim aconteceram muitas coisas, mas a pessoa às vezes não conseguiu ligar exatamente aquilo. E aí por quê? Porque eu até anotei aqui. O conceito de cura da gente, primeiro que assim, o conceito de cura para cada pessoa é de um jeito, mas a maior parte das pessoas
tem o conceito de cura de que curar é resolver, né? É como eu falei, tipo assim, tirou a minha dor de estômago, resolveu aquilo ali. Isso é um exemplo, mas assim, a cura, ela não atua, não acontece só dessa forma. Às vezes você vai fazer você está com uma questão, por exemplo, no trabalho, e aí você vai fazer a terapia multidimensional, e aí daqui a pouco você vai ser mandado embora. E aí a pessoa vai falar, pô, mas que merda é essa? Tipo, eu fiz um negócio para melhorar meu trabalho, eu fui mandado embora. Então, mas aí você tem que entender que talvez no seu propósito aquele trabalho não ia mais contribuir com você, e agora você tem a disponibilidade de achar um outro trabalho. Então a gente fica muito assim, tipo, esperando exatamente que a coisa aconteça de um jeito e se fecha para receber as outras coisas que podem vir, né? Então acho que assim, pensar nesse conceito de cura é muito legal, né? E agora eu acho que a gente podia dar algum, porque já são 11h41, então a gente podia agora falar um pouquinho de como, de uma forma mais prática, né, no que a terapia, como ela atua, né? Tipo, a gente já deu até alguns exemplos, né? Mas acho que a gente podia dar alguns exemplos um pouco mais práticos. Por exemplo, assim, no corpo físico, quando a gente recebe uma terapia multidimensional, o que geralmente pode acontecer, né? É, você quer falar alguma coisa? Ou você quer que eu comece e você termina? Tipo, pensando assim no corpo físico, quais são os principais relatos de coisas que acontecem com a gente quando a gente recebe uma terapia multidimensional? Não, pode começar, Fabi, depois eu Posso continuo. começar? Tá. Então, assim, eu anotei algumas coisas aqui, tá, gente? Porque senão é muita coisa pra gente lembrar, né? Mas então, no corpo físico, o que eu mais tenho de relatos são relaxamento, né, do corpo, porque a gente vive, né, a gente principalmente agora a gente está num momento super tenso, então o nosso corpo ele responde muito, né? Ele fica totalmente contraído, totalmente tenso. Então, muitas pessoas me relatam isso desse relaxamento, de cura de dores mesmo específicas, né? De dor de estômago, de dor em articulações, coisas assim. Muitas pessoas falam da melhoria do sono, é, e também da questão de amenizar essas tristezas mais profundas, assim, tipo, sabe? Então, várias pessoas já me falaram disso. E da questão, bom, acho que a autoestima não tá no corpo, né? Mais ou menos, né? Mas assim, então esses são os principais exemplos, assim, tipo, que eu tenho para falar de corpo. Você tem alguma coisa para complementar? Para mim, relatos de noite de sono muito bem dormida depois de muito tempo, assim. Normalmente as pessoas dormem muito bem. Não é uma regra, né? Cada um é um. É, Mas tem normalmente, gente, normalmente normalmente, essa, né? essa noite de sono e essa sensação de sair da angústia mesmo, né? Aquele nó na garganta, ou aquele frio aqui no a gente fala no coração, mas é no timo, né? As pessoas Uhum. ouvem bastante relato assim. Inclusive eu tenho esse relato, porque eu tava sentindo isso, eu tava com uma coisa, um aperto no meu coração, uma coisa muito forte aqui, assim, uma dor, e aí eu falei pra Marília, eu falei, Marília, eu quero uma sessão, e eu lembro, e assim, isso, gente, tipo, essa sensação do meu corpo super passou, assim, não tem. Então, assim, é muito impressionante como a gente pode, né, ir cuidando mesmo do corpo. Na mente, né, eu percebo que organiza muito essa bagunça mental que a gente tem. Parece que assim, a gente tem muita coisa, muita coisa, muita coisa na cabeça, e aí depois da sessão parece que as coisas vão meio que se organizando um pouco, ou então elas vão entrando numa catarse tão grande, que daí, e aí você, sei lá, chaves viram. Então, assim, muitas pessoas falam pra mim assim, nossa, eu tô tratando esse assunto na minha psicóloga já faz um tempão, e agora uma pessoa falou assim, que ela tinha uma angústia com as coisas que aconteciam no dia a dia, e ela ficava tentando achar uma harmonia para as coisas. Foi uma coisa meio estranha. E depois ela falou assim que depois da sessão de terapia multidimensional, ela começou a olhar todas as coisas como uma oportunidade para ela perceber uma coisa lá que ela queria perceber. Então, assim, ela falou assim que isso foi incrível, que mudou tudo. A percepção com que ela olhava as coisas mudou. Então, assim, em uma sessão. Então, assim, isso mentalmente também ajudou. Inclusive, a psicóloga dela ficou impressionada e foi bem legal. É, inclusive, eu tenho, assim, casos de psicólogos mesmo. A psicóloga do meu filho, ela me veio por uma indicação de uma pessoa, que foi um processo também da terapia multidimensional,
E ela me fala, ela indica, né, a terapia multidimensional, porque ela fala isso, que às vezes o campo mental e o campo psíquico a gente vai trabalhando, mas a terapia ela entra em outros campos que ajudam você a conseguir coisas, né, a melhorar coisas na terapia. Então isso é muito legal também, né? É o que a gente falou, é uma terapia complementar, né? Então ela vai complementando e facilitando as coisas, porque tem gente que fala, ah, não, mas eu já faço terapia, eu não preciso fazer outras coisas. Né? Mas é isso, você fica ali tanto no mental, tentando descobrir o que aconteceu, nananana, e às vezes vem e te dá um insight que você fala, meu Deus, é isso, né? Tem alguma coisa para complementar aí no campo da mente? Bom, do campo da mente, não, acho que é isso mesmo. Eu só lembrei que é legal falar que toda vez que a gente trata as pessoas, a gente passa um relatório, hoje em dia pelo WhatsApp, para as pessoas relatando o que a gente percebeu, né, Fabi? E é bem Sim, bonito, os relatos, né? É do que a gente é. sente, né? Então, para mim aconteceu já algumas vezes de eu relatar, é mais no campo físico que eu lembrei, você falando, eu lembrei. Então, outro dia eu tratei uma amiga minha e relatei que eu tinha percebido um tratamento no ovário esquerdo dela e tal, que a gente vê a energia e tal. E daí ela me contou depois que ela realmente estava com mioma, talvez? Alguma coisa assim, não sei se é mioma, mas que ela realmente estava ali e tal. Então é bonito mesmo, assim, a gente não sabe como acontece, mas acontecem esses relatos, né? Tanto da nossa, Sim, quem recebe o tratamento também. sim. É, aí no campo energético, o que, que a gente, né, também como que é feito o trabalho? Ele alinha os nossos chakras, alinha, porque daí o que acontece? Se a gente consegue alinhar os nossos chakras, é como se a gente tivesse assim, explicando de uma forma, sei lá, mais didática, né? A gente tem os nossos chakras e eles têm que ficar. Vou explicar de uma forma bem assim, como se eu estivesse explicando para uma criança, tá? Tipo, digamos que eles têm que ficar assim rodando, vai, todos ali bonitinho, rodando, funcionando e tal. E o que acontece é que durante a vida a gente vai não olhando para isso, não cuidando disso, então alguns param de funcionar, alguns entopem, tal, uma coisa assim. E aí quando você faz isso, você meio que é como se você fizesse uma limpeza neles, coloca eles todos ali para funcionar bonitinho de novo, e aí o que acontece? Então a sua energia consegue fluir, porque isso, a nossa energia ela tem que fluir. Se a gente está com a energia parada em uma área, a gente não consegue, né, fluir a coisa, a vida não vai andando. Então, às vezes, você tem ali no chakra laríngeo, que geralmente as mulheres têm muita questão no chakra laríngeo, porque a gente não pode falar, a gente não pode se colocar, a gente não pode se posicionar, geralmente, né? Então, o nosso chakra laríngeo está ali sobrecarregado de coisas. Quando você limpa isso, é isso, aí flui e aí tudo vai funcionando. Você consegue se colocar, você consegue falar melhor, você consegue se posicionar, você consegue se perceber. Então, assim, é muito legal essa coisa de alinhamento dos chakras, né? Então, eu expliquei assim de uma forma como se fosse para explicar para uma criança, para ver se a gente consegue entender melhor, né? E também aumenta a nossa vibração energética. Porque assim, eu percebo que o que acontece? A vibração também é isso. É como se tivesse, vai, como se fosse uma pirâmide e a vibração ela tem que estar aqui nessa área de cima, vai, né? A gente tem que estar bem, tem que estar, porque tudo que a gente vibra é o que a gente atrai. E se a gente tá vai baixando nossa vibração, baixando, 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 chega no estágio de vibração que a gente sozinho não consegue mais sair e né, levantar a nossa vibração. E aí a gente vai, né, cada vez mais baixando a vibração. E com a terapia multidimensional a gente consegue elevar e elevando a vibração da pessoa e aí ela vai atraindo essas coisas para ela, né? É uma coisa que é isso, vai entrando no campo quântico. Então eu percebo que no campo energético trabalha nisso. Você quer falar um pouquinho disso? Não, o campo energético são dos relatos mais comuns. Essa melhora ela é rápida. Às vezes a pessoa está numa crise, porque depois de um tempo que você começa a trabalhar, as pessoas começam a te ligar. Então, numa crise mesmo. Então, outro dia uma amiga me ligou, ela estava com uma gripe muito, muito forte mesmo. E aí eu mandei a terapia para ela. Ela teve ela não sarou na hora, mas ela teve uma melhora energética da revitalização da energia vital. Ela me falou que ela sentiu a melhora quase instantânea. A pessoa sente na hora. É um dos relatos mais comuns para mim,
essa melhora energética das pessoas. Uhum. É muito pelo relato que a gente vai entendendo. É, Então, esse é dos mais comuns para mim. sim, é muito legal, né? Bom, aí no trabalho, né? Vamos falar um pouquinho de trabalho. Uma coisa também que eu acho que é legal a gente falar é o seguinte: cada terapeuta também tem um pouco de. É isso, cada terapeuta é uma pessoa individual, tem as suas, né, sua história, enfim. Tem terapeutas que conseguem visualizar muitas coisas, né? Que são pessoas que já têm aí talvez um outro campo mais aberto, né? De visualizações, de sentir coisas e tal. Tem outros terapeutas que eu converso, que eu faço parte de um grupo de terapeutas multidimensionais. E aí tem gente que não sente exatamente nada e faz a sessão e não sente nada, tipo assim, o terapeuta, né? E aí você fala assim, nossa, meu Deus, né? O que aconteceu? E, e é muito interessante, porque mesmo se o terapeuta não sentir nada, acontece do mesmo jeito o trabalho. E eu tenho um relato desse, de um dia que eu fiz, e assim, foi um dia que eu simplesmente, tipo assim, é como se eu tivesse fugido de mim, assim, tipo, eu não lembrava de muita coisa, sabe? Eu só lembrava do comecinho e tal, e depois quando acabou. E foi muito louco, porque o relato dessa pessoa, do que aconteceu com ela, foi tão incrível. E foi assim, para mim foi uma prova de, tipo assim, quanto é isso, né? Não é a gente que tá, não tá dentro do nosso domínio. E o quanto ela estava aberta e o quanto não tem necessidade de eu interferir no campo dela, não sou eu que estou interferindo. Então, assim, é bem legal a gente ver isso, né? Que cada terapeuta tem as suas especificidades, né? Acho que isso é bem legal. Bom, vamos então falar um pouquinho. Eu queria antes de terminar, falar do trabalho e do relacionamento. A gente agora vai dar uma corrida, porque o tempo está acabando, né? Mas assim, no trabalho, como eu percebo, né? Como eu já tive relatos, de que abrem possibilidades, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas, em muitos lugares da a nossa cultura, ela tem um voto de pobreza. Então, isso tem a ver com trabalho e com dinheiro, né? Então, a gente tem, né, desde cedo a gente é ensinado que o dinheiro é errado, que o dinheiro é o problema, a gente até falou um pouco hoje em dia, hoje na live mesmo, falando sobre como correr atrás do dinheiro é um problema. E, na verdade, o problema não é o dinheiro, é a forma com que a gente faz, né? Mas a gente liga isso ao dinheiro. Então, o que acontece? Desde criança, a gente faz vários votos de pobreza, vários votos para não ter sucesso, para não chamar atenção, principalmente as mulheres. A gente não quer chamar atenção, não quer ficar num lugar de destaque. Isso incomoda muitas pessoas e a gente evita isso. E então isso fica ali dentro, é a energia que a gente emana para o universo. E quando a gente faz a terapia multidimensional, muitas coisas se abrem nesse campo. Então é isso. As pessoas começam a se expor mais, né? O trabalho, às vezes você é mandado embora, mas você arruma um trabalho muito mais interessante. A questão do dinheiro também, você baixa suas barreiras, você começa a perceber outras formas de ganhar dinheiro, vão abrindo possibilidades. Então, assim, é como abrir um leque de novas possibilidades em relação a esses assuntos, porque você vai desfazer esses votos, esses pactos, esses laços que você tinha em relação ao dinheiro e ao poder, enfim, é tudo isso. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é isso. Eu acho que a partir do momento que a terapia atua na gente, elevando a vibração, a nossa conexão aumenta e a gente se conecta com escolhas, inclusive de profissões e escolhas materiais, mais de acordo com o que a gente é, que é Sim, a grande chamada da vida hoje em dia é quem a gente é. A gente não sim, precisa seguir o fluxo social integralmente. Claro, a gente está em sociedade, mas e a terapia multidimensional traz isso. Simplesmente por elevar a tua frequência e abre sim, consciência. E a com consciência certeza. aberta através também do que a gente está fazendo agora, das lives, das conversas, Uhum, papos, essa reconstrução da oralidade
está sendo feita agora, principalmente nessa quarentena, de forma muito bonita. Então, a consciência Uhum. ela se abre de um processo terapêutico, como a terapia multidimensional, mas também das nossas trocas e conversas. E Uhum. uma coisa que é legal, assim, só um paralelo, é que a elevação da frequência da gente, as terapias vão ajudar infinitamente, mas a nossa consciência também. Toda vez que você pensar uma coisa negativa, já, já pelo menos perceber por que eu estou pensando, Uhum. o que está me limitando. E eu acho que a Uhum. terapia bem, realmente ela ajuda essa consciência, essa elevação de forma muito rápida. Então, acho que é Sim, é só completar verdade. aí, Fabi. Tá bom. Bom, eu acho que a gente já vai ter que daqui a pouquinho encerrar a live. A gente queria então, só para finalizar, contar que a gente preparou uma surpresa aí para quem acompanhou a live, chegou aqui até o fim, né? Que a gente criou aqui uma oportunidade e vou falar, vou contar, tá bom? Pode ser? Ou você quer contar? Pode contar, Fabi. Sou Então tá. Então é o convidada. seguinte. Tá, então a gente criou uma oportunidade que é a seguinte: quem ficou interessado em receber uma sessão de terapia multidimensional, a gente vai dar 50% de desconto no atendimento. E como que você vai ganhar esse 50% de desconto? Você tem que dar um print, né, na tela e postar na sua rede social, nos stories, marcando eu e a Marília, falando como o que você descobriu aqui hoje, se foi legal, se não foi legal, qualquer coisa que você quiser escrever, mas assim, você faz um print falando, né, dessa live de hoje, marca a gente pra gente ver, e aí entre em contato com a gente pelo direct que a gente, né, que você vai receber esse 50% de desconto na sessão. Como a gente falou bastante, né? Então a gente acabou nem abrindo espaço para perguntas. Mas agora eu e a Marília a gente vai abrir uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram. Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas para a gente lá. E aí a gente, né, continua esse papo por lá, né? Tipo, porque é isso, a gente fala bastante. Eu falo muito, né? Então a gente pode continuar esse papo por lá. E você quer falar alguma coisa? A gente tem aqui um minutinho. Fala aí alguma coisa para a gente finalizar essa live. Eu quero agradecer você, Fabi, pelo convite, pela iniciativa, me dando coragem de fazer live. É, Agradecer que ficou até o fim. Obrigada mesmo, gente. E eu queria terminar com uma frase, que é a frase original, fala de Deus, mas eu vou falar das deusas, que é a tá bom. seguinte: as deusas estão cientes de nós, mas nós precisamos estar ciente delas. Ai, que lindo, até me arrepiei. Muito lindo. Gratidão, querida, por você estar aqui. Fico muito feliz com esse convite, por você estar na minha vida também. Foi um presente. E a gente continua esse papo, então, gente, lá no Instagram, então, pela caixinha ou pelo direct. Então, não deixe de falar com a gente, não deixe de perguntar, tá bom? Então, eu vou encerrar a live para que ela fique gravada e que vocês possam assistir depois, quem não assistiu, tá? Beijo. Obrigada. Tchau.